que me impressionou. Um anjo preso a Jacó, que por sua bênção lutou e jamais desistiu. Não largava o anjo, ele muito insistiu, não sairia dali sem sua bênção na mão. De tanto ele insistir, o anjo lhe tocou e abençoado ele foi. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem ti, sem ti. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem ti, sem ti. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. Largava o anjo, ele muito insistiu, não sairia dali sem sua bênção na mão. De tanto ele insistir, o anjo lhe tocou e abençoado ele Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem ti, sem ti. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem ti, sem ti. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. A unção de Deus sobre mim. Se você quer criar um Não quer não? Graça e paz, igreja. Boa noite, tudo bem? Graça e paz, boa noite. Satisfação enorme. Mais uma campanha se iniciando, né? Para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. A semana do primeiro dia já começou quente, né? Muitas lutas, né? Minha esposa ficou doente. Minha filha, hoje chegamos há pouco, faz uns 20 minutos, vai, que chegamos do hospital com a Pietra, ficou muito ruim, né? Mas é assim mesmo, quando a gente se propõe a fazer algo para Deus, o inimigo se levanta, vem as lutas, vem as provas, né? E até mesmo nem sempre é o inimigo, né? Muitas das vezes Deus permite para provar a nossa fé
e a nossa obediência, né? Então, nós também nem tudo é o inimigo, né? E tem coisas que acontecem da vida também, né? Então, mas é tudo para a honra e glória do nosso Senhor Jesus, né? Eu creio que Deus tem propósito para todas as coisas, debaixo da terra, né? Acima da terra, né? Debaixo dos céus. E a gente estava ali no hospital só para contar um breve relato, né? Que nós temos que contar, né? Tudo que Deus faz por nós, né? E tudo que Deus faz através de nós, né? Então a gente foi ali com a nossa filha no hospital e ali tinha um casal que estava com uma menina de 5 anos que estava ali, tinha caído da cama dormindo, bateu a cabeça, estava em um estado meio sério, né? Chegou no hospital convulsionando, então ali estava numa luta, ali a mãe está grávida, né, de muitos meses, está para ganhar o próximo neném, a mãe estava ali aflita. Foi quando o Espírito Santo tocou em nosso coração, né, de falar com aquele casal e orar, e ali Deus trouxe um consolo para aquela família, né? Deus entregou algo para eles ali. Então, às vezes nós pensamos que estamos indo para certos lugares por algum problema ou por alguma dificuldade, alguma luta, mas na verdade Deus está nos levando para que a obra dele, o milagre dele seja concluído, né? Igual eu falei para aquela mãe ali, né? Quando Lázaro estava morto há 4 dias, enquanto Marta estava aflita ali, o Senhor Jesus já sabia que o que iria acontecer, né? Que aquilo não era para a morte, e sim para a glória de Deus, né? E ali eu trouxe uma palavra para aquela mãe, minha esposa, oramos, e eu creio que amanhã a família estará ali sorrindo e com a criança nas mãos, saudável e sem sequela nenhuma, né? Porque o Deus que a gente serve, igual eu falei para ela, né? Nessa mesma passagem, o Senhor Deus diz para, o próprio Jesus diz para Marta, né? Já não te disse se crês, verás a glória de Deus, né? Aleluia. Nada é impossível para aquele que crê, né? Então, que nós não possamos, né, deixar a fé, né, desfalecer, não podemos perder a fé no nosso Deus e mesmo em meio às dificuldades, né? Em tudo nós devemos dar graças e glórias a Ele, né? Porque é no meio da dificuldade, no meio da luta, que é onde somos fortalecidos, né? Assim como a nossa campanha diz, né? Lutando com o anjo pela bênção, ali Jacó lutou com a sua bênção, pela sua bênção com o anjo. Então, o próprio Jesus diz, né? O reino de Deus é tomado à força. Não que nós chegamos dando chute na porta, etc. Que nós devemos lutar até o fim, né? Com as dificuldades que temos, né? Com as lutas, né? Com os empecilhos, com os levantes do inimigo, mas ali no final a herança também será grandiosa, né? Porque o Senhor diz na sua palavra também que aquele que permanecer fiel até o fim herdará a vida eterna, né? Então, quando Jesus fala que o reino de Deus é tomada à força, é isso, né? Que nós devemos passar pelas provas e lutas, guerreando, né? E lutando pelas nossas bênçãos, né? Então, que nesta noite você possa sair com a vitória na sua mão, entendeu? E não desista, porque os levantes vão vir, né? Porque tudo que nós fazemos para Deus, o estranho é se não acontecer nada. Se não acontecer nada, tem algo de errado. Não é para Deus que nós estamos fazendo algo. Então, toda vez que nós fazemos algo para Deus, os levantes vêm, mas a vitória é certa, amém? Eu gostaria de, para começar o nosso culto, gostaria de deixar um versículo apenas para a meditação da igreja, que fica em Gênesis 24, versículo 40, que diz assim, amém? Ele me disse, o Senhor em cuja presença eu ando, enviará contigo o seu anjo e levará o bom termo à tua jornada, para que da minha família e da casa de meu pai tornes esposa para o meu filho. Amém? Então, onde quer que a gente vá,
Onde quer que caminhes, o anjo do Senhor estará contigo. Amém? Então não se assuste e não desanime. E assim vamos fazer uma breve oração para iniciar e começar as oportunidades. Amém? Feche os seus olhos, fixe o seu pensamento, seu coração. Deus, fale para Ele aquilo que você veio buscar. Fale para Deus que você irá lutar até o fim, porque você confia, você tem fé, que a vitória já está em suas mãos, amém? Ore assim comigo, irmãos e irmãs. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus maravilhoso, Deus amado, Deus fiel, santo e poderoso, Pai. Senhor, pedimos permissão para entrar em Tua presença, Pai, nesta noite. Nesta noite, Senhor, que o Senhor reservou para nós, Senhor, estarmos aqui unidos, Senhor, numa só fé, numa só comunhão, Pai. Buscando do Senhor, meu Pai, o melhor de Tuas mãos, Senhor. Senhor, queremos declarar com a nossa boca que o Senhor é o Deus da nossa vida. O Senhor é o dono de tudo que temos, ó Pai. Tu és soberano, Senhor. Tu estás entronizado, ó Pai, no mais altos céus. Tu contempla todas as coisas, ó Pai. Os teus olhos, a tua palavra diz, Senhor, que não há nada que se torne escondido aos teus olhos, ó Pai. Que o Senhor esquadria, meu Pai, tudo, Senhor. Os nossos corações, as nossas mentes, ó Pai. Não há um lugar sequer, Senhor, que nós possamos se esconder de Ti, ó Deus. Então eu te peço, ó Pai, venha sobre nós, ó Pai, sobre a nossa casa, sobre a nossa família nesta noite, Senhor. Pai, estamos iniciando essa campanha, chamado, Pai, aleluia, glória a Deus, lutando com o anjo, Senhor, pela nossa bênção, Pai. Assim como diz na Tua palavra que Jacó lutou com o anjo, meu Pai, naquela noite, ó Pai, e ele venceu, Pai. Aleluia, glória a Deus. E saiu, meu Pai, glória a Deus, aleluia, com a sua bênção, Pai. Eu tenho certeza, Senhor, que cada irmão, cada irmã, Senhor, que se, meu Pai, propôs a buscar a Ti, Senhor, a lutar, meu Pai, a vir, Senhor, meu Deus, para a batalha, Senhor, em prol de uma bênção, Senhor. Eu creio que sairão, meu Pai, aleluia, glórias ao Teu nome, com a vitória nas mãos. Deus, Tu sabes, Pai, o que cada um deles está pedindo, o que cada um deles, ó Pai, veio buscar, Senhor. Pode ser uma cura, pode ser, meu Pai, um renovo espiritual, pode ser uma salvação de um cônjuge, Senhor, pode ser a salvação de um filho, ó Pai. Eu não sei, Senhor, o que cada um veio buscar, ó Pai. Pode ser uma porta de emprego, Senhor, ou somente, Senhor, ter mais de Ti, Senhor. Porque é o que mais importa, Senhor, é ter mais e mais de Ti, Senhor, na nossa vida, Pai. Então, que o Senhor possa manifestar o Teu poder. Glorifica, Senhor, engrandece o Teu nome, Senhor. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, possa falar conosco, Senhor. Desde o primeiro louvor, ó Pai, até a palavra, Senhor, principal. Senhor, se faz presente, porque esse culto é para Ti, Senhor. Essa campanha, Senhor, é para Te glorificar, Senhor. Te adoramos. Te bendizemos, Senhor, te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus. Graças te damos, ó Pai, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Deus é tremendo e maravilhoso, né? Assim, vamos começar as oportunidades. Gostaria de dar uma oportunidade para a irmã Mariana. Irmã Mariana, pode falar. Se puder falar, a oportunidade é contigo, minha irmã, para cantar um louvor, contar um relato, aquilo que o Espírito Santo tocar em seu coração, amém? Amém, graças e paz a todos. Hoje eu vou ficar quietinha, tá? Hoje eu quero apenas escutar a voz do Senhor, tá bom? Amém, glória a Deus, aleluia, Jesus. Deus é bom o tempo todo, né? Irmã Jucimara, a oportunidade está contigo, minha irmã, para cantar um louvor, fazer aquilo que o Espírito Santo ministrar em seu coração, amém? Irmã Jucimara, se estiver falando, seu microfone está fechado.
Amém, amém. Vamos dar continuidade. Irmã Rosiane, a oportunidade está contigo, minha irmã. Aleluia. Pai do Senhor, graças e paz a todos. Né? É noite de vitória, campanha, é luta, é peleja. Peleja, se a gente não tiver disposta e preparada, a gente nem consegue chegar ao final. Mas o Senhor ele tem nos sustentado, né? E eu estava aqui lendo a Bíblia, e aqui em Gênesis 28, o capítulo 28 e o versículo 12 e 13, a palavra do Senhor nos diz assim, né? E sonhou, e eis era posta na terra uma escada, cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subia e descia por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela. E disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. E é esta terra em que estás deitado, te darei a ti e a tua semente. É Vitória, irmã, que fala sobre a visão de uma escada de Jacó, né? E aqui diz também que subia e descia anjo. O anjo subia e descia com a vitória. Então não vai ser diferente, né? A campanha de vitória, e eu creio que no final desta campanha vai ter vitória. Não só para a gente, mas para toda a semente, toda a descendência, né? Toda a nossa parentela também vai alcançar a vitória, o qual o Senhor irá nos dar, né? Porque estamos aqui, temos um propósito, né? Temos que entrar numa campanha e já entrar com um propósito, né? E através do teu propósito, do que tu colocasse diante da presença de Deus, ele, se estiver na vontade dele, irmão e irmãs, ele vai fazer, porque ele é soberano, ele é grande e ele é poderoso para nos dar vitória, né? Eu sou prova viva do que Deus fez na minha vida, né? Na minha convenção, né? Deus, ele acampou anjo em frente da porta da minha casa, né? E livrou a minha família, né? De uma coisa ruim, porque existia pessoas na peleja, existia pessoas pedindo, existia pessoas clamando pela minha vida e a vida da minha família. E Deus, ele é fiel e fez e cumpriu. E hoje eu estou aqui, ó, glorificando o nome do Senhor, dizendo que ele é bom, dizendo que ele faz nas nossas vidas, mas precisa de a gente mesmo nos sacrificar, né? Nos sacrificamos. Por quê? Porque estamos diante do nosso Deus e buscamos a vitória. E o Senhor, ele vai descer a vitória para cada um de nós. Amém? E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém, irmã Rosiane, amém. Deus seja louvado, né? Deus abençoe, meu irmão, grandemente a sua vida e continue usando a sua vida para falar conosco através da palavra, viu? Eu sempre acho que a irmã é a pastora Simone. A irmã tem a voz igualzinha, até falo para a sua aqui. Eu falo, amor, ela parece, até o jeito de falar parece a pastora Simone. Ela é minha prima, pastor. Tá explicada, tá Ela é em minha família prima, aí, amor. ela é minha prima. Porque até o jeito de falar é igual a voz, a entonação da voz é igualzinho. Eu falei, amor, ela parece a pastora Simone, até o jeito de falar, glória a Deus, viu? Tá tudo em família, Deus abençoe. Minha irmã Beth, nosso roxinol abençoado, está com a oportunidade, minha irmã, de louvar ao Senhor ou trazer aquilo que o Espírito Santo ministrar em seu coração, amém? Pode falar? Boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor. É sempre muito bom mesmo estar aqui com vocês. Vocês têm me ajudado muito e agradecer sempre ao nosso Deus, que não deixa a gente desistir, por mais que a gente já esteja um pouco calejada, que todas as vezes que temos que participar de uma campanha, vem os levantes, mas não é fácil, mas para Deus é sempre sim, 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 porque é como a nossa irmã Rosiane falou, ele também, ele vem há muito tempo cuidando de mim. Só eu sei
o que eu passei. E eu sei que Ele estava a todo momento cuidando de mim. Então é por isso que eu sou muito grata a Ele. E se eu louvo, mais ou menos, é graças a Ele. Porque sabe, irmãos, nem o louvor eu não conhecia nada. Nada, nada, nada. Mas Ele vem me ensinando tudo. Então se é Ele que me deu esse dom, então eu tenho sim, independente do que esteja acontecendo, porque o nosso Pai, Ele não para um momento, Ele está todo o tempo do meu lado, do seu lado. Muitas vezes o que tem acontecido é que os irmãos parece que não estão enxergando, querem muito aquilo, e esquecem que Deus, Ele faz em todas as áreas. Você acorda, é Deus. Você passa um dia, é Ele. É só você dizer, Pai, vem ficar na minha vida. E é isso que eu faço. Porque hoje, e onde eu vou repetir. Eu tenho um Pai. Eu tenho um Pai. E aproveitando a minha oportunidade, sim, eu vou louvar o meu Pai. E esse louvor fala bem assim. Sei, é bem assim. Sei, é bem assim. O medo chega e a aflição destrói as bases que sustentam o coração. Sei, é bem assim, é tão difícil suportar o medo, a dor e essa lágrima no olhar. Não sabe mais o que fazer, nem mesmo para onde ir. A única certeza é que chegou ao fim. Mas se Deus mudou a minha vida, também vai mudar a tua história. Deus não deu seu único filho para morrer por nós em vão outrora. Derramou seu sangue carmesim por você e também por mim. Você não nasceu para sofrer. Hoje o meu Deus vai te fazer feliz, vai te arrancar do fundo do poço, te reerguer, te fazer um vaso novo, vai mostrar para todos os teus inimigos que Ele sempre esteve contigo e eles irão te olhar e vão dizer: como é que isso pode acontecer? Ele estava caído e derrotado, hoje está de pé fortificado, e você vai cantar do outro lado, e você vai cantar do outro lado, e você vai cantar do outro lado, o hino da vitória. Só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. Se Ele te prometeu, se considere muito mais que vencedor. Só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. Se Ele te prometeu, se considere muito mais que vencedor. Eu sou uma vencedora. Você é um vencedor. Obrigada, meu Deus, meu Pai amado. Obrigada, meus irmãos, a oportunidade de mais uma vez louvar e adorar o meu Deus. Amém, amém, irmã Beth. Que Deus continue lhe abençoando, minha irmã, e ungindo essa voz maravilhosa que Ele te deu para louvar ao Senhor. Amém. Meus irmãos, gostaria de ler mais uma passagem aqui que está em Isaías 12. Eu vou ler o versículo 1 e 2 e depois o 5, amém? Que diz assim: orarás naquele dia, graças te dou, ó Senhor, porque ainda que te iraste contra mim, a tua ira se retirou e me consolas. Eis que Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei,
porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Versículo 5. Cantai louvores ao Senhor, porque fez as coisas grandiosas. Saiba-se isto em toda a terra. Amém? Passagem linda, maravilhosa, né? Cantai ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Cantai louvores ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Gostaria de dar uma oportunidade para um varão. Irmão Hugo Ribeiro, pode falar? Aleluia, glória a Deus. Se estiver falando, meu irmão, o seu microfone está fechado, amém? Amém, amém. Deus abençoe. Fique em paz, meu irmão. O irmão, eu não sei se é irmão, é Dinan Lucas. Pode falar, meu irmão? É a irmã. É a irmã? Tá com oportunidade, minha irmã. Se quiser louvar ao Senhor, fazer algo. Glória a Deus, aleluia. Irmão Jucimara está por aí. Pode falar, irmã Beth, se quiser. Pode falar, minha irmã. Irmão Alexandre, Oi. eu sempre falo assim, irmãos, meus irmãos. Muitas vezes a gente entra numa live, mas a gente quer ir para a live do testemunho. Muitas vezes a gente deixa de entrar numa live que é para falar da palavra. E às vezes a gente esquece que Deus está usando o irmão Alexandre, a irmã Camila, a irmã Suelen e todos os outros irmãos. É Deus que fala. Eu sempre falo isso, não percam a oportunidade, não percam. Esses últimos tempos, eu tenho tentado participar o que eu posso, porque Deus está me presenteando em junho, tem muito trabalho, então estou tentando fazer de tudo para que caiam nos dias que não tem live. Mas o que eu quero contar hoje mesmo é que no último dia da campanha, eu não sei se o irmão Alexandre vai lembrar, eu louvei e Deus usou a boca deste homem para me falar. E eu aqui na minha casa, no meu cantinho, eu senti fortemente a presença do Senhor. Eu não sei se eu vou lembrar as palavras que saíram da boca do irmão, mas Deus falava, eu estou colhendo suas lágrimas e eu estou ouvindo as suas orações. Eu andava num período bem triste, porque o tempo vai passando e a gente faz parte. E irmãos, na segunda-feira, Deus mandou a resposta. Deus mandou a resposta. Então não deixem de participar, estejam com os ouvidos atentos, estejam com os olhos atentos a Deus. Ele fala, Ele usa a boca de quem Ele quiser. Ele é o dono do ouro e da prata. É isso, meu irmão. E essa campanha vai ser vitória. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Eu lembro sim, irmã Beth. Deus é maravilhoso, ele sempre chega com a resposta na hora certa, né? Ele nunca chega atrasado nem adiantado, né? O tempo de Deus é perfeito, né? Então eu creio que assim como Deus falou com a irmã, falará com os demais irmãos também ao longo dessa campanha, aleluia. Eu creio, em nome de Jesus. Irmã Jucimara, pode falar, irmã Mila. Quer falar algo? Não, amém. Eu vou me antecipar e vou louvar, já que muitos irmãos estão tímidos. Pode Então, ficar à vontade. Amém. Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que os meus pés estejam em tua casa, para sempre
para sempre. Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que os meus pés estejam em sua casa, para sempre, para sempre. Seu amor me sustenta nas minhas fraquezas, Senhor, tua graça me basta, Senhor, tua presença me sustenta, Senhor, tua graça me basta, Senhor, tua presença me sustenta. Amém. Agradeço a minha oportunidade. Glória a Deus, aleluia. Amém. Deus é maravilhoso e amado, né? Deus é tremendo, né? Meus irmãos, eu também gostaria de louvar ao Senhor, né? O irmão Alexandre não nasceu para louvar, né? Mas como a passagem que acabei de ler agora há pouco, nós devemos louvar ao Senhor em todas as situações, né? Porque Ele é bom, né? E tem um versículo que eu não canso de falar, que é o versículo da minha vida, que diz assim, que ainda que uma mãe se esquecesse do seu filho que ainda mama, de forma que não se compadeça do filho do seu ventre, eu, todavia, não me esquecerei de ti, diz o Senhor. Eu te tenho gravados na palmas das minhas mãos, né? No meu deserto, eu levei esse versículo comigo, né? E toda vez que eu pensava em desistir ou, né, achava que não ia dar certo, esse versículo sempre vinha na minha mente, né? E eu recobrava a consciência e lembrava que o Senhor, ele nunca se esquece de nós, né? Às vezes o Senhor fica em silêncio, mas não porque ele não quer falar conosco ou porque ele se esqueceu de nós, mas é porque ele está trabalhando em nosso favor, né? Então o silêncio de Deus é o trabalhar de Deus, né? Então ele tem o nosso nome gravado em suas mãos, então ele nunca se esquece de nós. Então esse versículo eu trago para minha vida. Pode falar, irmã Rosiane, fica à vontade, viu? Eu estava aqui vendo a nossa irmã Beto falando, né? E é uma verdade, irmãos. A gente estamos tendo uma oportunidade de engrandecer e louvar esse Deus tão grande. A passagem a qual eu trouxe agora, aqui em Gênesis, fala sobre um anjo subindo e um anjo descendo. O que é que me deu a entender? Que o anjo que está subindo, ele está levando as tuas lágrimas, o teu clamor, o teu pedido ao Senhor. E o anjo que está descendo, ele vai descer com a vitória para nossas vidas, a resposta da oração de cada um que aqui se encontra. Então, quando a gente tem uma oportunidade, a melhor oportunidade, irmãos, é de estar na presença desse Deus tão maravilhoso, é sentir a presença dele. Às vezes estamos passando por umas situações que às vezes até impedem da gente até louvar e adorar o nome do Senhor, porque é isso que o inimigo ele quer nos parar, ele quer nos travar. Eu estava lendo uma passagem que fala sobre quando Pedro pediu para ir ao encontro do Senhor. Pedro ele foi, mas quando ele viu aquele cenário, ele começou a ter medo, começou a frustração, o medo, e ele começou a afundar, né? Por quê? Porque Pedro ele tinha tirado o foco de Jesus, ele tirou o foco e colocou o foco naquela situação, então ele começou a afundar, e o Senhor disse, homem de pouca fé, né? O que o Senhor ele quer, nossa fé, é mesmo
angustiado, mesmo triste, mesmo passando por alguma coisa, mas estamos aqui glorificando o nome dele, sabendo que a vitória nossa vem do Senhor, porque no momento certo ele vai descer a vitória para cada um de nós. E essa campanha, eu creio que vai ter resposta de Deus. Eu creio, assim eu creio. E era isso que eu queria dizer, porque Jesus, Deus é bom, irmão. Deus é maravilhoso. Estamos vivos, estamos de pé, acordamos, vendo essa chuva maravilhosa, esse sol quando tem. É as dádivas do Senhor que Ele tem nos presenteado. Né? Então, Ele é digno de honra, de glória e de todo louvor. Mesmo passando por que estiver passando, nunca deixe, irmãos, de adorar a Deus. Nunca deixe de exaltar o nome do Senhor, porque às vezes o inimigo ele quer nos parar, e ele para assim, né? E às vezes tem coisas que Deus permite, que é para poder nos santificar, nos edificar diante da presença dele. Amém, pastor Alexandre? Amém, irmã Rosiane. Amém. Eu ainda não sou pastor, eu sou apenas o irmão Alexandre, mas se Deus usou sua boca para profetizar, eu creio e recebo. Profetizou, eu senti. Agora ela profetizou, sim. Amém, eu recebo, Deus, recebo. Eu também Eis-me senti, aqui, viu? Senhor. Também senti. Esses dias eu... Foi profeta. Não foi eu que falei, não, viu? Foi Jesus. Amém, glória a Deus, eu recebo. Receba a profecia, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É bênção mesmo, mas é verdade, né? Nós temos que crer, né? E a fé sem obras é morta, né? Então nós temos que crer e colocar em prática a nossa fé, né? Então, para os irmãos verem, eu gosto quando os irmãos estão falando ou algo, né? Alguma reflexão ou cantando, eu gosto de ir folhando a palavra do Senhor, né? E justamente depois que eu falei do versículo, a irmã Rosiane começou falando, caiu justamente aqui na parte de Isaías 49, que diz assim, né? Versículo 13 em diante, que diz: Cantai, ó céus, alegra-te, ó terra, e vós, montes, rompei em cânticos, porque o Senhor consolou o seu povo, e dos seus aflitos se compadece. Mas Sião diz: Senhor, me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. Acaso pode uma mãe esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas, ainda que esta mãe viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas de minhas mãos te gravei, os teus muros estão continuamente perante mim. Esse versículo é tremendo, meus irmãos. Esse versículo é maravilhoso, né? Então, todas as vezes que a gente fraquejar ou pensar em desistir, devemos lembrar que o Senhor tem o nosso nome gravado em suas mãos, né? Ele, todavia, não se esquece de nós. Está aqui na palavra do Senhor, né? Então, não devemos desamparar, né? E eu gostaria de louvar um louvor do Toque no Altar, que é o título Lembra, Senhor, né? Que conta relacionado a essa passagem. Eu amo esse louvor, né? É um louvor muito lindo, muito tremendo, que é assim, né? Quando não posso te ouvir e o meu clamor já não muda o teu silêncio, são nuvens que encobrem o sol e torna o dia tão escuro quanto a noite. Então lembro que não podes me esquecer, que o meu nome está gravado em tuas mãos, mesmo que ainda eu não consiga ver. Sei que se levantarás em meu favor. Lembra, Senhor, juraste o teu amor,
e nada pode mudar o que sentes por mim, nem os meus pecados. Lembra, Senhor, e faz mais uma vez os teus sinais, e saberão que ainda és o mesmo Deus. Aleluia, glória a Deus. Esse louvor é lindo, é espetacular, é maravilhoso, meus irmãos. Deus é maravilhoso e tremendo. Aleluia, glória a Deus. Eu vou passar, assim, a oportunidade para minha queridíssima esposa, aleluia, para que ela venha fazer oração pela nossa leitora da noite, que é a irmã Mila, né, que trará a nossa palavra. E a oportunidade está contigo, dona Suelen Daiane. Graça e paz, irmãs, irmãos. Amém. Mais uma vez, né? Estamos aqui na presença do Senhor, iniciando esta campanha, como o Alexandre falou, né? Nem começamos e já tá vindo batalhas, né? Mas tudo é para honrar e glorificar o nome do Senhor, né? Porque o Senhor, ele é maravilhoso e estamos aqui para fazer a vontade dele, não do homem, mas sim do Senhor. Irmãos, vamos orar, mas antes da oração, meu irmão Alexandre estava falando, né, desta mãe, né? E ela tinha perdido um bebê com 2 meses de vida, né? E depois, logo em seguida, Deus deu essa menininha, a Gabriela, e ela tá gestante, né? E senti, na hora que estávamos orando por ela, eu senti ela bem angustiada, porque somos mães e pais, nós sabemos como que é, né? Ver um filho nosso chegar sem vida, né? Mas eu creio, na hora que eu estava orando pelaquela mulher do irmão Alexandre, eu creio que Deus estava operando já um milagre, Deus, para ter uma noção, o inimigo estava tão assim furioso com essa família, que a minha filha tinha feito o raio-x antes dela, e a minha filha conseguiu fazer o raio-x, e quando chegou essa menininha, do nada o aparelho quebrou. Mas Deus, o Espírito Santo, com os teus anjos, colocou a mão sobre essa criança, que nem eu falei para ela. Na hora que eu estava orando ali, né? Eu vi a mão do Senhor colocando sobre essa criança, que ela tem planos aqui na terra, ela vai ser uma grande mulher na presença do Senhor, né? Então, irmãos, quando vocês estiverem orando, vocês coloquem o nome dessa criança, Gabriela, o nome da mãe, que é Denise. Nós não conhecemos, mas o Senhor, ele conhece. Amém, irmãos? Então vamos orar. E logo em seguida eu vou orar pela irmã Camila. E através dela, o Senhor vai falar muito conosco. Irmãos, e não desistam desta campanha. Deus já tinha me mostrado em sonhos que vai vir lutas, vai vir guerras, quanto para mim, para o irmão Alexandre e para vocês que continuarem nesta campanha. Mas não desistam, porque o Senhor, ele é maravilhoso, ele é magnífico. E o que vocês colocarem perante para ele. E nessa campanha, eu creio que antes de finalizarmos, alguém vai contar o testemunho aqui. Amém, irmãos? Então vamos curvar as nossas cabeças e fechar os nossos olhos e buscar a presença do Senhor. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço, Senhor, meu Deus, Pai, por mais uma vez essa oportunidade, Senhor. Deus, mas primeiramente, Pai, viemos pedir perdão, Senhor, por tudo aquilo que não tem te agradado. Pai, Senhor, meu Deus, Pai, perdão, Pai, pelas nossas falhas, Pai. Somos tão pequenininhos diante da Tua presença, meu Deus. Mas estamos aqui, Senhor, de coração limpo, puro, para buscar a Tua presença, fazer a Tua vontade, Senhor, meu Deus, Pai. Ô Espírito Santo, Pai, venha nos encher da Tua glória, venha nos encher do Teu poder, Pai.
E neste momento, Senhor, eu venho levantar o meu clamor, Pai, a minha oração com os meus irmãos aqui, Pai, da tua igreja, Senhor, meu Deus, Pai. Vai visitando, Senhor, meu Deus, Pai, esta mãe, Senhor, a Denise, Pai. Venha, Senhor, cobri-la com teu poder, Senhor, meu Deus, Pai. Vai tirando toda angústia, Senhor. Vai tirando toda tristeza, papai amado, Pai querido. Que no momento que eu estava orando pelaquela mulher, Senhor, eu senti, Pai, aquele coração apertado, Senhor. Aquele coração com medo, desespero, Pai, de perder mais um filho, Pai. Mas eu creio, Senhor, que a tua glória, a tua maravilhosa mão, Pai, poderosa, já operou na vida dessa menininha, Gabriela, Pai. Deus, também o Senhor esteja operando na vida da Denise, nessa gestação, Senhor, de 7 meses, é a gestação mais delicada, Senhor, meu Deus, meu Pai, e eu creio, Senhor, meu Deus, Pai, que quanto a Gabriela, Senhor, e este bebê que está no ventre da Denise, Senhor, é a tua promessa, meu Pai, é o fruto, Senhor, Pai, é mais uma criança, Senhor, mais um ser, Senhor, que é para a tua igreja, que será, Senhor, da nossa nação, Pai, em nome, Senhor Jesus Cristo, Pai, vai visitando, Senhor. Visita a Gabriela, papai amado, Pai querido. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, meu Deus, Pai. Venha tirar, Senhor. Se tiver, Pai, se for alguma sequela, Pai, não vai haver, porque o Senhor é o Deus. O Senhor é o Deus da cura. O Senhor é Deus que liberta, meu Pai. E eu creio, Senhor, que a Denise vai me mandar mensagem, Pai, dizendo que a filha dela está bem, Pai. Que o Senhor colocou as tuas mãos, Senhor. Não foi a nossa oração, mas foi o teu sangue, foi o teu poder, foi para mostrar que o Senhor é Deus, o Senhor é o Deus da cura, meu Pai, que o Senhor ainda faz milagres, Senhor, meu Deus, Pai, amado, Pai querido. Oh, decanturianda ramanai shirimi de raço, ai demanturianda rai shirimi de canto. Ah, papai amado, Pai querido, eu creio, Senhor, eu creio que o Senhor já colocou as tuas mãos sobre esta vida, Senhor, meu Deus, Pai. E neste momento, Senhor, eu venho levantar o meu clamor, Senhor, meu Deus, Pai. Senhor Jesus Cristo, eis aí a tua serva, Pai. Eis a Camila, papai amado, Pai querido. Senhor, que irá trazer a tua palavra, Senhor. Que antes dela levar a tua palavra, foi o Senhor que colocou no coração dela, Pai. Papai amado, Pai querido, Deus eterno, que não seja ela, mas que seja o teu Espírito Santo, através da boca dela, Pai, falando conosco, Senhor Jesus Cristo. Oh, meu Deus amado, Pai querido, Deus eterno, que nós possamos nos encher da tua palavra e guardar, Senhor, a tua palavra e seguir a tua direção, Senhor, meu Deus, Pai. O Senhor já tem falado aqui, Pai, e o Senhor vai falar muito mais. Abençoa a vida da Camila, abençoa as filhas dela, Pai. Guarda a casa dela, cubra ela com teu poder, com teu Espírito Santo. Usa ela poderosamente, Senhor, meu Deus, Pai, porque eu creio, Senhor, o Senhor levantou ela para fazer a tua obra. Papai, eu creio que os teus milagres serão cumpridos na vida da tua serva, Senhor, meu Deus, Pai. Em nome, Senhor Jesus Cristo, e grande testemunho, Senhor, será contado, Pai, através desta campanha, Senhor. Venha abençoar a vida de cada um dos irmãos que estão aqui, papai. Senhor, meu Deus, Pai, que venha cobri-los, guardá-los, Pai, guardar a casa deles, Pai. E que todo levante do inimigo, Senhor, que tentar se levantar, meu Pai, será caído, derrotado, porque o Senhor é maior nas nossas vidas, Senhor. Então, meu Deus, eu te peço, nesse primeiro dia da campanha, Senhor, Senhor, nos unge, nos guarda, Pai. Coloca teus anjos ao nosso derredor, Senhor. Nos livra de toda perseguição do inimigo, Senhor, meu Pai amado, Pai querido. E que não viemos, papai, desanimar, Senhor. Que cada vez que colocar desânimo, o Senhor coloca cada vez mais uma gotinha, Senhor, de ânimo. Mais uma gotinha, Senhor, do teu Espírito. E mais uma gotinha, papai amado, Pai querido, de buscar a tua presença, Senhor, meu Deus, Pai. Porque eu creio, Senhor, meu Deus, que o Senhor fará grandes coisas nesta campanha, Pai, porque estaremos lutando, Pai, lutando pela nossa vitória, lutando pela nossa bênção, Senhor, meu Deus, Pai. Então, meu Deus, eu determino agora, Pai, que não seja a minha boca, mas seja o teu poder e o teu Espírito Santo, Pai. Cubra, Senhor, nós todos, Pai, e nos guarda, Pai. E abençoa, Senhor, a palavra que será ministrada nesta noite, meu Deus. Eu te glorifico em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmã Camila, a palavra está contigo, irmã. Amém, glória a Deus. Irmãos, eu só peço que
não leve em consideração se tiver algum barulhinho no fundo, que a minha mocinha hoje está muito elétrica, ainda não dormiu. Mas, amém. Mais uma vez, é um prazer estar aqui reunido com os irmãos. Agradeço o convite. E realmente, assim, quando nós somos convidados, né, a fazer a obra do Senhor, realmente sempre tem alguma coisa tentando impedir, né? Hoje eu disse ao Senhor, mesmo com dor de dente, qualquer coisa que aconteça, mesmo que a neném faça barulho, eu irei trazer a palavra, né? E assim, é muito gratificante estar participando deste grupo também, desta campanha. Como eu já disse, acho, na vez anterior, essa é a minha segunda campanha que eu estou participando. A primeira eu participei às 7 sextas-feiras e foi tremendo, né? E só gratidão ao Senhor, gratidão pelo deserto. Na verdade, eu não questiono o deserto. Eu jamais me revoltei com o Senhor em relação ao deserto. Eu, ao contrário, eu agradeço muito porque ter sido divisor de águas, eu tenho aprendido muito, né? E só tenho crescido. Amém? Irmãos, a palavra que eu trouxe hoje, ela sempre está firmada em alguns pilares, né? As palavras que eu tenho trazido. É sobre promessa, sobre propósito, sobre fé, confiança, né? No Senhor. Hoje, a palavra está em Êxodo 2, né? O nascimento e a educação de Moisés, né? O personagem bíblico que eu trago para essa história, para essa palavra, é Moisés. Então, tem aqui. Foi-se um homem da casa de Levi e casou com a descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz a um filho, e vendo que era formoso, escondeu por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche, e pondo nele o menino, largou no carriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo-o, viu a criança e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: Este é menino dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: Queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: Vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: Leva este menino e cria-mo, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: Porque das águas o tirei. Né? A história, essa aqui é apenas o início da história de Moisés. E qual é justamente o propósito que eu trago em relação a essa história? A questão do tempo, certo? Mas, oi. A gente percebe. Um momento, irmãos. Mãezinha. Como, seus animais. Desculpa, irmãos. A gente percebe na questão do tempo, né? Mãezinha. Na questão. Só um minutinho, meus irmãos. Perdão. Na questão do tempo, olha só. Quando Moisés nasceu, certo? O faraó havia colocado um decreto para que todos os bebês meninos fossem jogados no rio Nilo, né? Por quê? Porque ele não queria que, na verdade, a quantidade de hebreus fosse maior do que a dos egípcios. Só permaneceriam vivos os bebês meninos, né? Os bebês meninos. Os bebês meninos, 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 os bebês meninos
do sexo feminino. E aí Joquebede, que é a mãe de Moisés, né, teve quem? O menino. E ela conseguiu esconder ele por 3 meses. Mas depois de 3 meses ficou difícil esconder um bebezinho, né? Porque o bebezinho ia crescendo cada vez mais, ia chorar, enfim. Então, ela o colocou num cesto de junco, todo preparadozinho, colocou no rio Nilo e deixou que sua irmã Miriam observasse. E o cestinho foi justamente aonde estava se banhando a filha de Faraó, que porventura não tinha filhos, pelo menos não relata, né, a Bíblia. E ela viu aquilo ali, como eu estou dizendo, foi o quê? Foi um propósito do Senhor, tudo preparado, né? Deus preparou tudo, né? Desde o nascimento de Moisés, essa questão da mãe colocar ele no cestinho e chegar às mãos da filha de Faraó, a filha de Faraó contratar a própria Joquebede, a mãe de Moisés, para criá-lo, para amamentá-lo, né? Todo esse cuidado. E notem, Moisés, ele foi criado depois pela filha do faraó, como se fosse um egípcio, né? Toda a preparação, todo o estudo ali como se fosse um verdadeiro egípcio. Mas o coração de Moisés, ele estava o quê? Em Deus. Porque quando Moisés já era homem, formado, creio que por volta dos 40 anos, teve uma situação em que ele viu um hebreu apanhando de um egípcio. E ali, ele foi defender e terminou matando o egípcio. O que gerou o quê? Que Faraó depois quis ir atrás de Moisés, justamente para puni-lo, né, por ele ter matado um egípcio. E Moisés vai para o deserto de as terras de Midian, terras de Midian, onde ele passa mais 40 anos antes de ir para no caso, liderar o êxodo, né? Que é justamente a saída do povo do Egito. Aí o que eu quero trazer para os irmãos, né? A história, eu fiz um resumo, um breve resumo, porque a história é bem contextualizada, é bem detalhada, né? Mas eu quero que os irmãos percebam, como eu falei, trazendo para a questão do tempo. Moisés, ele quando morreu, ele morreu com 120 anos. A gente tem aqui em Deuteronômio 7. Tinha Moisés a idade de 120 anos quando morreu. Não se lhe escureceram os olhos, nem lhe abateu o vigor. A gente pode dividir, né, a vida de Moisés em 3 etapas. Quais seriam elas, como falei? 40 anos no Egito, né? 40 anos no deserto de Midian e 40 anos liderando o êxodo, como eu falei. Se o Senhor quisesse, ele poderia ter resumido tudo isso. Não poderia, como a gente sabe, o Senhor pode mudar uma situação num piscar de olhos, digamos assim, no popular, num piscar de olhos. Mas o Senhor, ele quis o quê? Preparar Moisés. Moisés teve um tempo de preparação. Aí eu comecei a pensar em outras personagens da Bíblia, né, em que também, né, Deus preparou. Aí vem quem? José. José, ele foi vendido pelos irmãos quando ele tinha 17 anos. Aos 30 anos foi que ele foi nomeado governador do Egito. Mas, entenda, olha só, ele teve um tempo de preparação de 13 anos, né, em que ele passou de escravo a administrador, antes de ser elevado à posição mais alta do Egito, abaixo apenas de Faraó. Deus também, se quisesse, teria feito de forma rápida. Não teria? Deus é Deus. Aí vem também Davi. Davi esperou aproximadamente entre
13 a 15 anos para assumir o trono, né? Ele assumiu o reinado sobre Judá aos 30 anos. Durante esse período, ele foi perseguido por Saul, né? Viveu um longo processo de preparação antes de se tornar rei de todo Israel. Notem, esses foram três exemplos que a Bíblia nos traz, que a gente observa o tempo, né, para tudo sair em conformidade ao que Deus planejou, conforme o propósito que Deus tinha na vida de cada um desses, de Moisés, de José, de Davi, né? E bem assim é na nossa vida, né? Nós temos um tempo de preparo. Ah, mas tem pessoas, irmã, que eu já ouvi falar, que eu já assisti um testemunho que disse, ó, o marido saiu de casa e com um mês voltou. Certo. Realmente, não vou questionar. Pode sim, Deus pode fazer isso, né? Como tem aqueles que vai demorar mais tempo. Vai demorar 2 meses, vai demorar 1 ano, vai demorar 3 anos, 4, 10. Mas a gente tem que entender que é o tempo que Deus está usando, primeiramente, para trabalhar na vida da pessoa. Oi, mamãe. Certo? Está trabalhando na minha vida, na vida da irmã Beth, na vida da irmã Mariana, da irmã Dinã, da irmã Jucimara. A mesma coisa, trabalhou na vida do irmão Alexandre, na vida da irmã Suelen. Tempo de preparo, né? Muitas pessoas, como eu falei, questionam. Eu tenho visto muito, sabe, meus irmãos? Tem alguns irmãos que eu tenho conversado, que foram do grupo, outros são do grupo, fiel e quem prometeu, e que, assim, estão criando raiz, digamos assim, no deserto, devido a estar preocupado com o tempo de espera. Mas sem entender que esse tempo de espera é o Senhor querendo justamente prepará-la. Todos nós passamos por esse processo. E essa palavra eu estou trazendo para mim também, porque no início foi bem mais difícil para mim. Eu me preocupava muito com essa questão do tempo. Eu dizia, Senhor, a nossa filha é pequenininha, e o que está acontecendo? Ela está crescendo e ele está distante, e ele não vai ver. E aí o tempo está passando, Senhor. Eu queria tanto que ele estivesse perto para ver ela crescendo. E depois eu fui entendendo, Camila, seja o agora ou seja o depois, o tempo de Deus é perfeito. Seja agora ou depois, eu estou falando não na questão do tempo de Deus, porque Deus não age nem antes nem depois, ele age no tempo certo. Eu estou falando em relação a mim, meu pensamento como ser humano, certo? Humanamente falando. E eu me preocupava, Senhor, e aí ele vai perder, e eu estou criando ela sozinha, e não era essa a pretensão que eu queria quando eu queria uma família, quando eu queria justamente um filho com ele, né? Mas é justamente o tempo que Deus está me usando para me preparar, entendeu? E seja hoje, ou seja amanhã, no tempo exato do Senhor, nós iremos viver uma família, como somos, né? Vamos viver, como eu digo assim, ele retornando e vivendo junto, criando nossa filha juntos, né? E muitos irmãos, como eu falei, eles estão tão presos nessa questão do tempo que isso está impedindo que eles cresçam, né, na palavra do Senhor, na obra do Senhor, naquilo que o Senhor realmente espera de cada um de nós, a nossa intimidade, a nossa busca pelo Senhor, né? Tem pessoas que, por exemplo, recentemente eu estava falando com um irmão, eu disse, irmão, como você está? Estamos sentindo sua falta no grupo. Ele, oi, irmã, eu não estou mais buscando pela minha esposa. Eu já fiz tudo o que eu tinha que fazer.
Aí eu disse a ele, tudo, mas o tudo só acaba quando o nosso fôlego de vida termina. Se você ainda tem fôlego de vida, então não acabou. Porque a gente tem que permanecer firme, se realmente é o, é o propósito que nós temos, é dobrar os joelhos, orar, jejuar e buscar primeiramente Deus, primeiramente a nossa edificação, nossa mudança, e permanecer orando por aquele que saiu e não desistir. Porque quando a gente desiste, é como eu já falei outras vezes, o amor também, o amor. Cadê aquele amor? Porque o amor tudo crê, tudo espera e tudo suporta, né? Quando a gente desiste basicamente de tudo, não é? Então, assim, o tempo de Deus é o tempo perfeito, né? Como eu disse, Deus não age nem antes nem depois, ele age na hora certa, no tempo certo. Meus irmãos, é uma coisa assim que eu pretendo trazer amanhã, um testemunho meu de vida. É um testemunho que eu venho me preparando há muitos anos, quase 20 anos, na verdade, né? E assim, o Senhor me mostra o tempo de trazer esse testemunho. E engraçado, né, que os irmãos, que alguns irmãos que eu tinha convidado para trazer a palavra amanhã, não poderão, né? E eu disse, Senhor, me mostra. Aí eu disse, não, Senhor, então eu trarei esse testemunho. E esse testemunho eu aprendi muito nesse deserto, inclusive sobre o tempo de Deus. Quando eu conheci o pai da minha primeira filha, da Júlia, né, eu até fiz uma pergunta, eu tirei uma dúvida com o irmão Eliseu essa semana. E tudo o que eu aprendi sobre esse meu testemunho, as minhas dúvidas, o Senhor me revelou nesse deserto. Como eu falei, sobre todo o tempo. Sobre a questão de adultério, a questão da aliança, embora eu seja cristã desde o berço. Mas é como fala, a gente muitas vezes diz eu sou crente, mas é aquele crente de banco. E é preciso realmente passar pelo deserto para Deus nos lapidar e para Deus nos ensinar. Para a gente realmente tirar as escamas dos olhos e enxergar não o outro ser humano, mas, sobretudo, enxergar a Deus, né? A perfeição de Deus. Eu sempre vi a perfeição de Deus, mas hoje eu digo, Senhor, eu hoje só realmente tenho que agradecer como eu sou privilegiada do Senhor ter me escolhido, né? Só como eu gosto de dizer, um spoiler, né? Quando eu conheci o pai da Júlia, eu tinha 16 anos, eu ia completar 17 anos. E ele tinha 33 anos. Eu sempre fui uma pessoa tranquila, calma, e nunca fui namoradeira, né? E eu me relacionei com ele, foram 9 anos. 9 anos. E com 7 anos de relacionamento, nasceu a Júlia. Né? Eu engravidei, eu não podia nem engravidar. A médica disse que foi um milagre, que eu não ovulava. Enfim, é só um spoiler, porque eu irei contar amanhã. E quando Júlia nasceu, ela nasceu no dia 17 de janeiro de 2006. No dia 17 de junho de 2006, o pai dela morreu. E eu perguntava ao Senhor o porquê. Questionei várias vezes o porquê. Eu dizia, Senhor, não estou te culpando, não estou te responsabilizando. Mas o porquê? Se eu formei uma família com ele, né? Eu, ele e a nossa filha. E uma pessoa disse, Camila, não pergunte o porquê, pergunte o para quê. E desse dia diante, eu perguntava o para quê. Passou o quê? 20 anos, ela tem 20 anos, agora em junho faz 20 anos da morte do pai dela. E nesse deserto, para vocês verem, quase 20 anos, Deus me revela o para quê.
o para quê. Só que eu vou deixar vocês com esse gostinho e amanhã, vocês que estão aqui hoje, irão entender esse para quê, né? Então, assim, irmãos, nós devemos aprender, na verdade, a descansar no Senhor. Não é fácil, não é fácil. É realmente difícil, uma das coisas, acho, mais difíceis é a gente aprender a descansar no Senhor. Mas é algo que a gente tem que aprender a trabalhar em nós mesmos, a gente tem que ter força de vontade. Eu digo por experiência própria, eu não sou melhor que ninguém aqui na sala, ninguém. Mas eu busco justamente desafiar, digamos, cada dia mais aquilo que tenta me desanimar, né? Me destruir. Porque se eu permitir, realmente eu não vou para frente, entendeu? Eu não saio do lugar, né? Eu não vou poder ajudar outras pessoas. Eu estava conversando antes de começar a live com a irmã Mariana, né? Às vezes a gente tá realmente, meu Deus, hoje eu tô quebrada, eu tô destruída por dentro, Senhor, mas aí eu preciso, de repente alguém faz, irmã Mila, hoje eu tô tão mal, eu tô para baixo, olha, eu tô pensando em desistir, são 6 anos, tem uma irmã que conversa sem influência, são 6 anos, e eu acho que ele me odeia, não gosta, e eu tô ali, não desista, olha o progresso que você já fez em relação a você como pessoa, olha o que você já conquistou, olha as portas que Deus tem aberto para você, e eu tô ali, né, de repente, meu amor, calma, um momentinho, eu posso estar ali, me sentindo, digamos, um pouco fraca, mas eu estou fortalecendo o outro, entendeu? Por quê? Porque Deus está ali comigo. Então, eu já passei várias situações em que o médico olhou para mim e disse, não, eu vou te passar uns comprimidos aqui, porque você pode estar entrando em depressão. E eu cheguei em casa e disse, mãe, olha, ele passou uns comprimidos tarja preta aqui, mas eu não vou tomar, não. De forma alguma. E fui trabalhando a minha mente. Foi fácil? Não, é um processo. Mas aí também teve a minha força de vontade, eu dizer, não, Senhor, o Senhor está comigo, eu não vou me deixar abater, entendeu? E, e é isso, eu fui conquistando, e cada dia, é uma luta todos os dias, mas a gente não pode desistir, entendeu? E entender que em tudo Deus está presente, Deus está no controle, Deus está operando, né? E temos que nos fortalecer, nos firmar e crer no tempo do Senhor. O Senhor é perfeito. E a mesma coisa eu digo para aqueles irmãos que ficam preocupados. Eu estou tantos anos e não aconteceu nada. Acredite, Deus não deixa os seus filhos, como é que eu posso dizer, na aflição. Se Deus não restaurar, porque realmente na vida nem todas as relações, sejam de trabalho, seja relação de casamento, serão restauradas. É casos e casos, mas Deus não deixa seu filho aflito. Deus é Deus de paz. Deus jamais, se ele não restaura, um exemplo, se Deus não restaurar o meu casamento, ele vai me trazer paz, entendeu? Então devemos confiar, descansar no Senhor, né? Vamos justamente refletir na palavra, né? Como eu falei, hoje eu trouxe Moisés, citei José, citei Davi, mas tantos passaram pelo processo, como eu falei, questão de Abraão, né? E Sara passaram pelo processo. Deus poderia ter dado um filho na juventude, mas o tempo do Senhor, né? O tempo em que Abraão e Sara se tornaram pais, estava no propósito do Senhor. Tudo está debaixo do propósito do Senhor. Entendamos que tudo, né? O Senhor, ele é quem, como posso dizer,
a palavrinha me fugiu. Tudo tá no controle do Senhor. Nenhuma folha de uma árvore cai se não for a permissão do Senhor. Até justamente como aconteceu com Jó, para Satanás, né, fazer o que fez na vida de Jó, Deus permitiu, só não permitiu que mexesse com Jó, em sentido da vida, de tirar a vida de Jó. Então, meus irmãos, vamos nos manter firmes, né? Quando precisar, se algum irmão estiver realmente, não estiver conseguindo sozinho, nós estamos aqui, nós somos um grupo, não só para lives, mas um grupo está aqui estendendo a mão um para os outros, entendeu? O apoio, né? Só não desistam, né? Creiam no tempo do Senhor, o tempo do Senhor é perfeito. E amanhã eu aguardo os irmãos no grupo Fiel que prometeu para ouvir um pouquinho, né, desse meu testemunho, né? Essa foi a palavra que o Senhor me deu nesta noite. Eu não sou muito de me prolongar, meus irmãos. Eu gosto de ser bem objetiva, né? Mas eu creio que o Senhor falou, né, através dessa palavra aos irmãos. Agradeço muito a minha oportunidade, né? E sempre contou aqui, eu lembro justamente do irmão Eliseu quando eu vou louvar, né? Ainda bem que eu louvei lá no grupo Fiel, quem prometeu também, porque ele estava dizendo que ia falar para o administrador que eu só quero trabalhar aqui no grupo dos varões. Amém. Irmão Alexandre, que Deus continue abençoando sua vida, né? Fortalecendo você nesse ministério, sua esposa. E estamos juntos. Obrigada pela minha oportunidade. Amém, irmã Mila. Deus abençoe grandemente sua vida. A palavra foi maravilhosa, edificante. E eu creio que todos que estavam atentos, né, conseguiu colher aquilo que Deus trouxe para nós nesta noite, né? E irmão Eliseu, paz do Senhor, irmão Eliseu. A paz do Senhor, irmão Alexandre, varão valoroso, o Senhor é contigo. A paz do Senhor para todos. Me ouve? Com certeza, meu irmão. Amém. Na hora que eu ia comentar com a sua aqui, eu falei, cadê o irmão Eliseu? Você entrou. Eu falei, eita Deus. É que tinha um casal aqui, abençoado aqui, me visitando, e nós adentramos na palavra, fui explicar, inclusive, referente a... Entrei entre 1 Coríntios capítulo 7, fui explicar também Romanos capítulo 7, versículo 2 e 3, aí já viu, né? Aí quando eu fui perceber, falei, meu Deus, o culto lá, meu Senhor da glória. Aí por isso que eu entrei atrasado, mas Deus sabe que eu estava falando de Deus também, e mostrando para eles na Bíblia aqui, eles entenderam perfeitamente, concordaram em tudo, graças a Deus, mas estou por aqui, perdoe o atraso aí, eis-me aqui. Misericórdia. Amém ou não amém? Glória a Deus. Amém. Eu já tinha ido no privado dele, irmão Alexandre, dizer, cadê você? É isso aí, irmã Mila. Puxa a orelha dele. Perdeu a irmã Mila louvando. Perdeu. Né? Ficou aí. Eu não sei o que está acontecendo, deve ter algum mistério aí que eu não estou conseguindo mais escutar a irmã Mila, nem louvar, nem ministrar. Tem alguma coisa meio esquisita. Porque outro dia eu fui entrar no culto, eu não escutei ela louvar, não sei o que está acontecendo, eu acabei saindo fora. Falei, não vou atrapalhar mais não. Aí eu não sei o que está acontecendo não. Misericórdia. Vou fazer uma oração forte para isso. Amém, amém. Aproveitando a oportunidade de encerrar, alguém quer alguma oportunidade para louvar ao Senhor, contar algum relato, alguma bênção? Quem quiser, fique à vontade. Eu vou estar cantando um corinho, irmão Alexandre, não repara na voz não, que minha voz está daquele jeito, é remédio que não acaba mais. Se caso eu errar, coloca a culpa nos remédios, tá? E não repara na voz. Meu irmão, a oportunidade é sua. E, pois a Bíblia diz que Salmo 150, verso 6, tudo quanto tem fôlego louve ao Senhor, é um corinho que eu acredito que o irmão também conheça, que nós dois tem praticamente a mesma faixa etária de idade.
E também conheço muito. Eu nasci em berço evangélico assembleiano e também conheço muito a Deus é Amor. Enfim, o louvor, o corinho é. Meu Deus, não me deixa errar, não. Jacó segurou o anjo e não quis soltar. Jacó segurou o anjo e não quis soltar. E o anjo lhe perguntou: o que queres que eu te faça? E o anjo lhe perguntou: o que queres que eu te faça? Jacó respondeu assim: me dar a minha bênção para depois subir, 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 me dar a minha bênção para depois subir. Jacó segurou o anjo e não quis soltar. Jacó segurou o anjo e não quis soltar. E o anjo lhe perguntou: o que queres que eu te faça? Jacó respondeu assim: me dar a minha bênção para depois subir, me dar a minha bênção para depois subir, me dar a minha bênção para depois subir. Eita, glória, é mais ou menos por aí, varão. Eita, glória. Eita, Glória! Traz uma... Esse corinho me traz uma nostalgia, assim, meus irmãos, que é maravilhoso, assim, sabe? Eu lembro lá de quando eu era criança, na Deus é Amor, nosso grupo de criança, né? As irmãs do coque que cantava os corinhos e o fogo descia, né? Era maravilhoso, né? Eu amava os cultos de... Eu gostava de ir no culto da tarde só para ver as irmãs fazer ali o coque pegar fogo. Eu amava as vovozinhas. Brigava com a gente à noite, né? A criançada que aprontava na igreja, e à tarde o fogo descia no culto da tarde. Era muito bom, viu? Então, quando as irmãs chamavam para a roda na frente e cantava aquele corinho lá, irmão Eliseu, que diz assim, não importa a igreja que tu és, se aos pés do Calvário tu estás, se o meu coração é igual ao teu, dai as mãos, e meu irmão serás, dai as mãos, dai as mãos. Dai as mãos, e meu irmão será. Ali você já sabia que o fogo ia descer ali e o Espírito Santo iria fazer algo extraordinário ali no meio daquele culto, né, meus irmãos? Conheço muito esses louvores, esses corinhos que você estava falando aí. Meu Deus do céu. Eu amo corinho, né? Eu, particularmente, eu amo os corinhos da harpa, onde Deus responde, viu? E Deus faz o fogo descer, né? E em contrapartida, eu até postei no grupo esses dias, né? Eu, como cresci na Deus e Amor, né? Me batizei na Deus e Amor, né? Meu segundo batismo foi na Deus e Amor. Primeiro eu me batizei criança na Adventista do Sétimo Dia, mas foi um breve tempo que eu fui para Adventista, mas depois voltei para Deus e Amor de novo, que desde criancinha minha mãe ia para Deus e Amor, né? Minhas tias, em geral, sempre minha família da Deus e Amor. Então, cresci na Deus e Amor com 18 anos, porque na Deus e Amor só se podia se batizar com 18 anos, né? Eles não batizavam jovens abaixo dos 18 anos. E ali eu me batizei. E eu fico triste porque é uma igreja que, embora tivesse uma doutrina muito, vamos dizer, ferrenha, né, muito rígida, Deus operava grandemente, né, fazia grandes milagres ali. Quantos milagres eu vi na sede mundial ali na Baixada do Glicério, aqui em São Paulo, né? Quantas vezes eu lembro, eu pequenininho, eu dormia no colchonete enquanto minha mãe participava das vigílias ali na sede mundial com o Davi Miranda, e o rumo da igreja hoje, infelizmente, está indo para um caminho que é o cumprimento da palavra, né? Eu tenho acompanhado algumas reuniões ministeriais deles e o Davi Miranda Neto está querendo mudar tudo, as regras da igreja. Ele é bem liberalista, né? Isso está causando um reboliço aí
negativo no meio dos fiéis e acaba, querendo ou não, envolvendo, né, mexendo com outras igrejas, né, principalmente que são pentecostais, porque a Deus e Amor sempre foi referência, né, querendo ou não, é um dos maiores ministérios aí do Brasil, junto com a Assembleia, né, pentecostais. Então, é a palavra do Senhor se cumprindo, né? Então, nós temos que estar vigilante, devemos estar firme na palavra e ali cumprir a palavra, né? Obedecer o que a palavra do Senhor nos traz, nos ensina, né? Porque se a gente for olhar para o homem, a gente acaba caindo, né? Então nós temos que tomar muito cuidado com mudanças, com falsas doutrinas, né? E ver o que realmente a palavra do Senhor quer que nós façamos, né? Qual é o ensinamento que o Senhor deixou para nós, né? A maior doutrina está na Bíblia, né? Mas tem coisas que não se pode ser mudado, né? Mas, enfim, é preocupante. Mas a volta de Jesus está às portas aí, né? No melhor momento, o Senhor aparecerá nas nuvens e levará a sua igreja para a glória. Amém, meus irmãos? Só queria fazer esse breve comentário aí, porque é preocupante, né? Alguém mais gostaria de louvar antes de encerrarmos ou contar algo? Amém, meus irmãos. Então, eu vou convidar a irmã Rosiane para fazer a oração final, se a irmã puder. E desde já agradeço a minha oportunidade, né? Permaneçam firmes. Só um momento, irmã Rosiane, antes de finalizar, já esquecendo, dar os anúncios, né? Hoje é o primeiro dia da campanha de 7 dias. Não desistam, não parem no caminho, não deixem de participar de todos os dias, né? Convidem mais pessoas a vir participar conosco, né? Lutar pela sua bênção, buscar algo da parte do Senhor, né? A irmã Mila também, por gentileza, fica à vontade para dar os recados. Lembrando que essa reunião de sexta a princípio seria do grupo de varões, né? Mas os varões estão meio devagar e acabou, né? Que é tudo permissão de Deus, é tudo como Deus quer. Nós acabamos tendo uma parceria aí divina, graças a Deus, com o grupo Fiel é Quem Prometeu, né? Então esse culto se tornou oficial agora, grupo Varões Restaurados, mais Fiel Quem Prometeu, né? Então, não desistam, fiquem firmes, e a irmã Mila, se quiser dar o recado do Fiel Quem Prometeu, fica à vontade, minha irmã, antes da irmã Rosiane orar, e assim eu agradeço a minha oportunidade. Amém, meus irmãos? Amém. Meus irmãos, o grupo Fiel que Prometeu, os cultos acontecem nas quartas e sábados às 22 horas, aos domingos às 14h30. Graças a Deus, temos cada vez mais nos fortalecido, né? E essa união com o grupo dos varões tem sido tremenda. Não esqueçam também que agora tem o canal do YouTube, né? Varões Restaurados, mais Grupo Fiel Quem Prometeu. Né? Vão lá, curtam, divulguem, compartilhem, né? Para que nós possamos cada vez mais estar nos fortalecendo no ídolo do Senhor. Eu falei, amanhã eu estarei trazendo, né, um testemunho de edificação de vidas, certo? E no domingo, quem está lá trazendo a ministração também com um testemunho, ela falou comigo essa semana pedindo a missionária Luna, né? Então será bênção, não percam. E eu agradeço mais uma vez a minha oportunidade. Amém. Já podemos orar, irmão Alexandre? Amém, irmã Rosiane, pode ficar à vontade, a oportunidade é sua, minha irmã. Amém. Antes de orar, quero agradecer a Deus, né, por participar desse grupo, né, que foi através da irmã Camila, né, que eu comecei a participar desse grupo. E eu tenho aprendido muito com os irmãos, com as irmãs, né, Deus tem me ensinado muito, porque um tem que aprender com outros, né,
Então, é sempre palavras de edificação, né? De levante, para a gente se levantar, levantar a nossa cabeça. É isso que Deus quer, né? Então, vamos orar, né? Terminando essa campanha maravilhosa aqui, primeira, né? E vai ter vitória, em nome de Jesus. Deus amado, Deus querido, maravilhoso Deus, obrigado por esta oportunidade que o Senhor tem nos dado. Jesus, que o Senhor possa abençoar cada irmã e cada irmão que estiver nessa campanha, meu Senhor. Meu Deus, que o Senhor possa mostrar o teu milagre através dessa campanha, Pai. Porque estamos aqui, Pai, disposta, Pai, a fazer a tua vontade, a te engrandecer, a louvar o teu nome, a dizer o quanto o Senhor é bom e maravilhoso. Mostrar, Pai, através dos testemunhos, o teu milagre, o que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Senhor. Jesus, abençoa a tua serva, a irmã Camila, a qual trouxe a palavra de bênção, Senhor, que nós possamos esperar a tua vontade e o teu agir sobre a nossa vida, Pai. Abençoa cada um de nós, Senhor. Senhor, que o Senhor possa nos despedir na tua santa paz, que o Senhor possa nos dar um sono reparador, Senhor, uma noite gloriosa na tua presença, Pai. E que amanhã, Pai, o Senhor possa estender as tuas mãos sobre as nossas vidas e seja um dia, seja uma tarde, uma noite maravilhosa na tua presença, Pai. Pai, despede o teu povo na tua santa paz. É o que eu te peço, te agradeço, meu Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Paz do Senhor para todos. Graça e paz, igreja. Amém. A reunião está encerrada. Amém? Boa noite. Amém, graça e paz. Não sou eu?